Estamos celebrando o segundo domingo da Quaresma. E este é o domingo em que nós somos convidados a pensar nos nossos sacrifícios. Sacrifício entendido como esforço, como entrega. Na primeira leitura do livro do Gênesis, Deus pôs Abraão à prova. Ele chama Abraão e diz: toma teu filho Isaque, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá e oferece-o aí em holocausto. Deus pôs Abraão à prova. Eu fico pensando se esta proposta tivesse sido feita para nós. A atitude de Abraão foi de obediência. Ele vai com o seu filho Isaque até o monte em Moriá, prepara o altar do sacrifício, ajunta a lenha para a oferta do sacrifício, toma Isaque, o amarra, o coloca sobre o altar do sacrifício, toma nas mãos a faca, o instrumento do sacrifício, e no momento em que ele vai sacrificar Isaque, o anjo intervém. Abraão tornou-se pai na velhice, em idade avançada. Um dia Deus falou com ele e disse a ele: vai para onde eu te envio, e eu farei de ti o pai de uma grande nação. Abraão pensou: como ser pai de uma grande nação, se ele e Sara, sua esposa, já eram de idade avançada? Era o desejo de Abraão e Sara serem pais, até porque naquele tempo a descendência era muito importante. Não podiam ter filhos, mas Deus concedeu essa graça. E o seu único filho, o único filho de Abraão e Sara, ao mesmo tempo que Deus lhe dá esta graça, depois que Isaque já está adulto, Deus pede a Abraão Isaque em sacrifício. Por isso que Deus diz: toma o teu filho único, Isaque, a quem tanto amas, aquele filho esperado, desejado, aquele filho que veio quando já não se pensava mais em conseguir, quando já não se pensava mais que seria possível. Foi isso que Deus pediu. Então, eu sei que é um texto bíblico, mas não é absurdo trazermos o texto para a nossa vida. Por isso eu disse, eu fico pensando se esta mesma proposta, esse mesmo pedido que Deus fez a Abraão, feito a nós, como nós reagiríamos? Como seria? Esse texto nos faz pensar nos sacrifícios e nos faz pensar no esforço. Sacrifício é isto, é um esforço que eu coloco porque eu acredito que aquilo é importante. É o esforço que eu coloco no meu relacionamento com Deus. Nós não vamos ofertar filhos em sacrifício, mas nós vamos ofertar realidades da nossa vida
que precisam ser transformadas e das quais nós nos apegamos muito, das quais nós não conseguimos deixar. Aí a força que a palavra de Deus nos dá é este encorajamento. Sem sacrifício não é possível. Nós estamos acostumados, nós, não digo todos, mas olhando à nossa volta a gente vê isto. Nós percebemos que as pessoas, elas querem grandes resultados com pouco esforço. É comum a gente ver sempre uma notícia ou outra de alguém que quer tirar vantagem, quer alcançar um lugar do qual não se preparou, construindo outros caminhos para isto, trilhando outros caminhos para isto. Querer alcançar grandes coisas sem esforço não dá, não é possível. E tenho certeza que você já percebeu isso na sua vida. Tenho certeza que você não faz parte destas pessoas que querem alcançar sem se preparar, sem merecer, sem construir um caminho certo. Tenho certeza que você não faz parte disto. E que você sabe que tudo aquilo que você tem, você conquistou com muito esforço. Tudo aquilo que você tem, você sabe o custo disto. Você sabe o custo para ter uma família, as renúncias que você fez e que você faz. Você sabe o custo para educar filhos, dar uma boa educação e um bom exemplo para estes filhos. As renúncias que você faz, o empenho que ali você coloca, isto é o sacrifício. Isto é o nosso sacrifício, à semelhança do sacrifício que Deus pede a Abraão. Você sabe como foi difícil se formar, hoje estar onde você está, no seu trabalho, na sua profissão, nas suas coisas, suas conquistas materiais. Você sabe que foram anos de dedicação, não foi da noite para o dia. Foram anos de dedicação, foram pedrinhas em cima de pedrinhas para levantar esta parede, para você poder hoje contemplar e poder saborear daquilo que é a sua conquista. Nada cai do céu e nada é servido numa bandeja de prata. Tudo é com muito esforço, com muito sacrifício. Repito, não é possível esperar grandes coisas se não houver também grandes sacrifícios. É claro isto porque o final desta história, nos aponta para a bênção de Deus, a confirmação da bênção de Deus sobre Abraão. Já que fostes capaz de oferecer o teu filho, fostes capaz de um grande sacrifício, tornastes merecedor. Em outras palavras, é isso que Deus quer dizer a Abraão. Foi capaz de oferecer o próprio filho, tamanho sacrifício. Imagina o coração de Abraão naquele momento em que ele coloca Isaac sobre o altar do sacrifício para dar o golpe. Imaginemos. Deus então, por esse gesto, diz:
uma vez que agistes deste modo e não me recusastes teu Filho único, eu te abençoarei. E olha a bênção, grandes sacrifícios, grandes conquistas. Eu te abençoarei e te tornarei tão numerosa a sua descendência. Eu te abençoarei e tornarei tão numerosa tua descendência, como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Assim se confirma como Deus olha para nós e reconhece tudo o que nós fazemos com empenho, com força, com dedicação e com muito sacrifício. Ouvimos também o Evangelho segundo Marcos. É o Evangelho da transfiguração de Jesus. Jesus toma consigo Pedro, Tiago e João e os leva para uma montanha, para o alto da montanha. E diante deles, Jesus se transfigura. A transfiguração de Jesus é a antecipação da sua ressurreição. Aquilo que Pedro, Tiago e João viram, os outros discípulos verão depois da ressurreição de Jesus. Aquele momento foi uma antecipação da glória de Jesus. Jesus se manifesta ali glorioso. E por que Jesus faz isto? Porque Jesus já vinha anunciando aos seus discípulos a sua paixão e morte. Por algumas vezes, Jesus diz: eu vou morrer, eu vou sofrer muito, eu vou ser crucificado, eu vou morrer e vou ressuscitar. Vou ressuscitar. Esta palavra de Jesus, de que ele iria sofrer muito, de que ele iria ser crucificado, de que ele iria ressuscitar, os discípulos a princípio pegaram somente a parte do sofrimento. Do sofrimento. O olhar deles se prenderam ao sofrimento de Jesus e eles ficaram com medo. Mas então Jesus vai morrer, Jesus vai sofrer muito, Jesus vai ser crucificado. Se apegaram a este sofrimento e se apegaram ao medo. Só que se esqueceram desta última palavra de Jesus: mas eu vou ressuscitar. Por que não prestaram atenção nesta última palavra de Jesus? Ressuscitar. Porque não conheciam a ressurreição. Só conheciam o sofrimento. Não conheciam a ressurreição. Então Jesus os conduz para mostrar a eles o que é ressuscitar, o corpo glorioso, para então que eles pudessem perder o medo, se revestir de coragem e seguir Jesus, seguir os passos de Jesus, passando também pelos grandes desafios deste segmento, de serem discípulos, apóstolos de Jesus, mas sem parar no sofrimento, tendo em vista algo maior, ainda fixo nos olhos, porque aquela imagem que Pedro, Tiago e João tiveram de Jesus glorioso, não se apagou mais dos olhos deles. Fazer o caminho com os olhos brilhando, acreditando
e tendo a plena certeza, convicção daquilo que vem depois. Escondida por detrás da cruz está a ressurreição. O que podemos pensar disso, também trazer para a nossa vida este texto bíblico, é pensarmos que muitas vezes nós paramos o nosso olhar no agora, no que estamos vivendo agora. Está difícil? Está difícil. Mas será que não existe um depois? Será que tudo se encerra em si mesmo? Será que a vida é só agora? Será que a vida não pode nos sinalizar para uma esperança? Será que não existe nada além de dor, sofrimento, perdas na vida? Não existe nada para além daquilo que possamos estar vivendo agora? Com certeza existe. Existe porque os nossos olhos já contemplaram isto. Nossos olhos já contemplaram isto na nossa vida. É que às vezes a gente volta a olhar para o sofrimento e esquece como os discípulos esqueceram. Jesus não falou somente da morte, do sofrimento e da cruz. Ele falou também da ressurreição. Nós já contemplamos grandes coisas. Nós já vimos muitas mudanças, mas insistimos em parar no momento. Insistimos em ficar focados no agora. Nós já vimos tantas coisas acontecerem na vida dos outros. Nós já vimos tantas pessoas passarem por noites escuras, por perdas dolorosas. Nós já vimos tantas pessoas enfrentarem enfermidades. Nós já vimos tantas pessoas passarem pelo vale tenebroso da morte e depois levantarem as mãos para o céu e cantarem o canto da vitória, e elevarem as mãos para o céu e louvarem a Deus, porque Deus foi bom. Em nenhum momento Deus os abandonou. E o que os fez poder cantar o canto da vitória, elevar as mãos para o céu e agradecer a Deus foi acreditar no depois. Acreditar no depois. Os olhos que se voltam para esta palavra que os discípulos não prestaram atenção. Ressuscitar. Mas eu vou ressuscitar. Talvez nos nossos momentos difíceis, talvez no momento em que você esteja vivendo do agora, seja preciso você dizer: mas eu vou ressuscitar. Estou passando por tudo isto, mas eu vou ressuscitar. Portanto, celebrando este segundo domingo do tempo da Quaresma, fizemos um caminho. Quarta-feira de cinzas, quando iniciou a Quaresma, apresentamos os nossos propósitos, tudo aquilo que gostaríamos de, neste tempo da Quaresma, para que não fosse só mais um tempo, mas fosse o tempo mesmo favorável da graça. Nós apresentamos ao Senhor: Senhor, eu vou cuidar bem disso aqui, é isso que eu preciso cuidar em mim, estas coisas aqui precisam mudar, eu não posso continuar assim. Propósitos. Nos encontramos depois no primeiro domingo da Quaresma com as tentações de Jesus, e ali entendemos que as tentações de Jesus são as nossas tentações também, porque quando fazemos propósitos, vem força contrária, vem vento contrário, vem as tentações.
vêm as tentações. E era preciso perseverar como Jesus perseverou. Por quê? Passando pelo tempo da quaresma, que são 40 dias, se perseverarmos 40 dias no nosso propósito, ele já não terá mais a força que tem. Seja qual for a realidade que parece ter mais força sobre você, se você perseverar, daqui 40 dias você vai ver isso de uma forma diferente. A sua força vai ser maior. E vimos hoje, neste segundo domingo da quaresma, Deus pede sacrifício para as coisas grandes. Se você almeja uma mudança na sua vida significativa, saiba que isso vai exigir de você um sacrifício significativo. Um esforço, um empenho e um sacrifício significativo. Então, se esforce. Coloque tudo que você tem, que a medida daquilo que você põe é a medida do resultado que você colhe e da bênção que Deus irá distribuir sobre você. E por fim, caminhando pela vida, que a ressurreição ilumine os nossos olhos e já neste segundo domingo da quaresma, olhemos para frente. Qual é o ponto em que nós queremos chegar neste caminho da quaresma? É a Páscoa. Qual é o ponto da sua vida que você quer chegar? Passando com fé por todas as provas. A alegria de celebrar a Páscoa e sentir mais forte a presença de Deus na sua vida. Portanto, não pare agora. Não fique olhando agora. Não é justo, porque Deus tem coisas melhores preparadas para nos dar. Mas isto a gente só alcança se continuar firme, acreditando, com fé e na certeza do amanhã. Hoje está assim. Amanhã será um novo dia, depois da manhã um outro dia, e o tempo e a esperança vão nos sinalizando para aquilo que há de melhor. Há o melhor nos esperando. Tenha no teu coração essa palavra e diga sempre, mas eu vou ressuscitar.